Oi pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Antes da gente começar a explicar como é que vai ser o programa, vamos nos apresentar. Então, meu nome, para quem não me conhece, é Guilherme Sebastiani. Para quem me conhece, meu nome também é Guilherme Sebastiani. Eu sou sócio fundador aqui da Sebastiani Branding e hoje no escritório eu cuido de toda a parte de estratégia e naming. Bom, eu sou Akira Goto, provavelmente eu sou o cara menos conhecido que o Guilherme. Eu cuido de toda a parte de criação aqui como diretor de arte. E ele é o cara que de verdade trabalha no escritório, eu só faço firula. Meio que é uma situação... Ele é o Silvio Santos, eu sou o Rock. E, bom, essa é a nossa primeira vez, a gente não sabe se vai dar certo, a gente está com uma iluminação improvisada, a gente está gravando com uma webcam, então se você começar a encontrar defeito, o problema é seu, porque a nossa primeira vez dá um desconto. Mas qual que é a ideia do programa? A ideia vai ser a gente criar um canal justamente para responder as principais perguntas que você ou um amigo possa ter sobre marcas, no universo das marcas. Pode ser sobre branding, posicionamento, estratégia, um conteúdo mais denso. Pode ser sobre naming, criação de slogans, identidade verbal. Pode ser sobre design de marcas, identidade visual. Tudo no universo das marcas. Exato. E a ideia aqui com essa divulgação, sermos os donos da verdade. Apresentar mesmo assim, por meio das perguntas, o nosso ponto de vista, né? E também, assim, poder abrir isso como um canal para a gente poder eliminar as questões que você pode ter no dia a dia, na tua atuação profissional, que você queira compartilhar conosco. Até hoje, uma das perguntas aqui, a gente não tem muito bem a resposta, a gente vai inventar uma resposta para ela. Mas a ideia também é ser um canal para a gente poder compartilhar conhecimento, que é uma coisa que a gente acredita bastante aqui na Sebastiani, para ajudar a desenvolver o mercado como um todo. E, claro, se alguém estiver assistindo, a gente continua. Se ninguém mandar pergunta e ninguém assistir, a gente para e tudo bem. Por enquanto a gente tem uma bateria de perguntas assim, que vai durar mais uns 2 ou 3 episódios disso. A ideia inicial era fazer ao vivo, mas realmente é a primeira vez, a gente ficou com um cagaço, a gente falou ninguém vai estar assistindo. Então, no próximo, se der certo, a gente já vai gravar ao vivo. Talvez a gente ainda tenha 1 ou 2 que a gente faça aqui a gravação. Mas aí o bacana se a gente puder montar um modelo de webinar ao vivo é você poder mandar também naquele momento dúvidas, questões adicionais para a gente ir debatendo o tema. E aí cada programa vai ter um tema definido, focado ali em algumas questões. E hoje, na verdade, a gente ia começar com o tema naming, que é um tema que a gente gosta bastante. A gente tinha aqui 3 perguntas de naming. A Karine ia participar junto, mas ela ficou doente, ela está ali do lado de trás tossindo. Se vocês virem uma tosse no fundo, é a Karina que não conseguiu se conter, tadinha, tá dodói. Porque então a gente mudou o tema. A gente mudou o tema principalmente porque ela é a especialista e responsável por toda a parte de naming aqui dentro do escritório. E então a gente pegou um tema mais básico para começar, mas são questões que envolvem conteúdos do manual de identidade visual. Sabe que sobre manuais de identidade visual ainda falta bibliografia, ainda falta muita informação. As pessoas se baseiam naquilo que elas veem para poder criar o seu. E a gente selecionou aqui 3 perguntas que eu vou ler para vocês e a gente vai tentar responder no melhor da nossa habilidade ou da nossa capacidade de mentir. A primeira pergunta é do Emílio de Fortaleza e ele colocou o seguinte: na seção do manual de identidade visual que se refere à família tipográfica institucional, como informar detalhes técnicos de um logotipo ou lettering, já que nesse caso ele não é mais uma família. Imagino que seja aqui na pergunta do Emílio, porque ou você desenhou um lettering do zero, ou você apenas selecionou aquelas letras, ou fez alguma modificação naquela tipografia. Quer começar a tentar responder, Akira? Peraí que eu não entendi a pergunta. Tá, vamos lá, olha só. Na seção do Manual de Identidade Visual, que se refere à família tipográfica das fontes institucionais, como informar detalhes técnicos de um logotipo ou lettering, já que não há uma família? Tempo esgotado. Não. Putz, é difícil pensar nisso porque a frase está um pouco confusa. A impressão que eu tenho é assim que você utilizou da família tipográfica para compor o logotipo. Nesse caso, não vejo problemas em você especificar no manual que o logotipo vem da família tal, ou família X, o que seja. Mas eu acho que vale a pena começar a entender o seguinte: se é um lettering que está usando na identidade visual, ou seja, ele é o signo de comando, ele funciona ali realmente como elemento principal da marca, ele não precisa ter uma família tipográfica. No manual da Coca-Cola não tem como desenhar todo o alfabeto das letras do logotipo da Coca-Cola, até porque a intenção justamente não era essa.
Se ele é um logotipo, ou seja, um sinal gráfico personalizado que carrega o nome da marca, dependendo se você adaptou uma fonte ou você desenhou do zero, ele é como um desenho, ele não tem que estar nessa parte institucional. Ali você realmente vai, na verdade, apenas indicar a família tipográfica que deve ser utilizada no material de comunicação, no cartão de visita, no site, como fonte institucional dali para frente. E aí é um ponto interessante, porque muita gente adapta uma fonte para criar aquele lettering ou aquele logotipo. Sim. Tá, mas o logotipo é uma coisa, e se aquela vai ser a fonte que você vai definir como institucional, é outra completamente diferente. É que eu entendo, muitas vezes a gente tem clientes que quando a gente apresenta o logo, perguntam pra gente, mas que fonte foi usada? E a gente tem que dizer, não é uma fonte. Ele pergunta, puxa, mas como é que eu vou usar no dia a dia? Da mesma maneira que você usa o símbolo, como um desenho. Ele é um vetor e ponto final. É um ponto que a gente sempre trabalha aqui dentro do escritório, que é informar o cliente que assim, você tem que tratar, mesmo que seja uma marca tipográfica exclusivamente, que ele se trata de uma figura. É como se você colocasse símbolo e tipografia na mesma caixinha. Ele é uma figura. Você não trabalha ele como para escrever, fazer um texto, fazer uma frase, colocar no slogan. Não. Ele é diferente nesse ponto, né? E se o teu cliente começar a ficar com dúvida nesse sentido, fala assim, puxa, você vê o texto Coca-Cola escrito na embalagem da Coca-Cola com aquela mesma fonte? Não, porque justamente não é uma fonte, é um desenho personalizado. Então você não precisa. Obviamente, você sempre tem que indicar uma família tipográfica para ser oficial daquela marca, às vezes até mais de uma. E uma questão aqui é importante, vamos supor que você tenha pego uma fonte, sei lá, Rotis, e você adaptou a Rotis para criar um lettering um pouquinho mais personalístico, adaptou a Rotis. A tua fonte institucional tem que ser a Rotis? Não. Ela pode ser, se você quiser que tenha algo que seja mais ou menos harmonioso com aquele logotipo, mas ele pode estar competindo graficamente. Às vezes o que você vai querer com uma fonte institucional é uma outra estética que dialogue com o logotipo ou com o lettering, mas que seja completamente diferente. Aí depende da tua intenção no projeto aqui, Emílio. Uhum. Eu acho que é isso. Beleza. A nossa pergunta próxima é do Anônimo, que pediu para não se identificar, mas ele é de Brasília. E isso é uma coisa bacana, a gente deixa lá um espaço para quando você manda pergunta, sim, dar cara para bater, colocar o nome ou não, a gente não indica o teu nome se você não quiser. Então, esse cara anônimo, aqui de Brasília, já sabe que é homem, né? Então, esse cara ou cara... ele colocou uma pergunta muito bacana e essa é uma que a gente não tem muito bem a resposta. A gente vai inventar aqui, vomitar alguma verdade, que é o seguinte. Eu vi em um artigo o termo projeto de PIV, PIV como Programa de Identidade Visual. Porém, eu fiquei meio perdido, pois faço um MBA de Gerenciamento de Projetos e nos fundamentos aprendi que um programa é um conjunto de projetos. Por isso soou bem estranho colocar projeto de programa de identidade visual. Poderiam me explicar o porquê desse termo? Muito agradecido desde já, abraços. Anônimo, ótima pergunta. A gente não sabe. O que eu acho que tem aqui são duas questões, né? Quando você fala de programa de identidade visual, e eu não estava familiarizado com a ideia de programa como conjunto de projetos, eu imagino que o termo venha muito mais da ideia de programação visual. Então, programa de identidade visual como um derivado do termo programação visual, que era um termo muito comum ligado à área de design gráfico antes de adotar esse termo design gráfico ou design visual, como Voller preferiria. E aí, nesse caso, é um termo meio antigo. Mas mesmo se a gente for falar programa de identidade visual como um conjunto de projetos, talvez seja um conjunto de projetos. Ele não é errado porque depende de como também você entende a identidade visual, né? Que se você vai pegar um projeto amplo e completo, você tem lá ali segmentados site, embalagem, marca, padrão de tipografia, código cromático. E que se isso tudo for que nem, por exemplo, tipográfico, e quando a gente fala de tipográfico não é simplesmente selecionar e especificar uma fonte, é você desenvolver uma fonte, isso já é um projeto à parte. Isso aí sai até da nossa esfera de conhecimento aqui dentro do escritório. Não, ou mesmo quando a gente fala que você vai usar uma fonte pronta.
qual que é o padrão de títulos, de texto, entrelinhamento, você tem todo um detalhamento do sistema. Se a gente falar de um projeto amplo de identidade visual, independente se a gente vai chamar de projeto de programa, você pode ter um conjunto de projetos que é a identidade gráfica, padrão de diagramação, que entram nessas questões. Isso. Você pode ter um projeto de identidade ambiental, sinalização, pictogramas, você pode ter um projeto ligado à ambientação, você pode ter um projeto da identidade visual no ambiente digital. E que em cada uma dessas esferas que o Guilherme comentou, ele vai se subsegmentando em que você vai tendo microprojetos dentro desse grande programa. Mas aí vem uma questão, independente de você usar o termo Programa de Identidade Visual, ou PIV como resumido, um logo não é um programa de identidade visual. Um logo é um desenho específico, né? O fato dele ter uma cor ali, ou no máximo uma tipografia, não é um projeto amplo do termo que a gente gosta mais de usar aqui no escritório, que é sistema de identidade visual. A gente gosta muito da ideia de sistema, porque está conectada a uma questão mais fundamental do que é design, e uma das coisas que design é o projeto de sistemas de informação. Então a gente vê muito o sistema de identidade visual como um projeto de sistemas de informações. Então a gente usa muito mais esse termo, mas imagino que PIV vem muito por uma questão de um termo justamente mais antigo. Talvez naquela época eles já tivessem esse conhecimento, para a gente é novo, de programa como um conjunto de projetos, mas aí pensando todo esse sistema visual amplo, imagino até pensando realmente na embalagem, aplicações, papelaria. Que hoje em dia você vê menos, acho que é exatamente devido a essa especialização em cada área, né? E a gente acaba falando muito mais design de identidade visual, né? E o sistema, ou projeto da identidade visual. Então eu entendo que tenha ficado ali um pouco confuso, eu acho que até vale a pena pesquisar um pouco mais sobre isso, se você descobrir um pouco mais, volta pra gente. Mas pode ser que programa de identidade visual venha apenas com uma derivação do termo programação visual, com uma ideia de composição visual, programação nesse sentido, ou se a gente for pensar sobre essa ótica, talvez seja aplicado. Mas daí talvez nem toda identidade visual é um sistema, mas nem toda identidade visual é um programa, dependeria da sua amplitude. Uhum. Se essa lógica estiver correta. Exato, e pra gente que vivencia dos clientes de porte de multinacional até a startup, então o escopo varia muito, e aí onde começa o programa, onde termina um projeto e começa um programa. É difícil definir essa barreira, né? Onde ele é um sistema, onde é um programa. E assim, o fato de você estar fazendo um design de logo não é pejorativo. É um projeto menor, ele não precisa nunca ser um projeto pior. Ou pode ser um projeto com um sistema muito amplo de identidade visual. Exato. Bom, bora pro próximo. Terceira e última pergunta dessa primeira edição já meio fracassada do programa, né? Ninguém vai assistir. É a pergunta do Jarbas Vilas Boas, de Barreiras, Bahia. Como desenvolver a malha construtiva com traços orgânicos? Eu acho que o que ele quis perguntar aqui é como desenvolver uma malha construtiva quando você tem uma marca que tem traços mais orgânicos. Vendo a terminologia que a gente usa aqui no escritório, Jarbas, a gente não desenvolve uma malha construtiva, e sim o que fazemos, até mesmo assim, quando vamos construir essas referências, a gente usa, já dei a letra, que utilizamos de uma malha referencial, que é pegar os pontos mais marcantes da figura ali, da marca visual, e colocar esses como parâmetros principais que devem ser seguidos. Por exemplo, a sua curva dá essa volta, e essa volta é a parte mais marcante do seu logo. Você detalha não o máximo possível, mas você detalha um pouquinho mais nesse ponto, que é um ponto de tensão e de atenção para a marca. O resto, se a curva for mais aberta ou mais fechada, não é tão traumático. Diferente de uma marca do setor de engenharia, que é totalmente geométrico, duro, e que ali a geometria é um ponto forte no todo. Eu acho que até aqui vale a pena a gente pegar um ponto que é interessante, né? Vamos começar a pensar como você usa a malha. Muita gente simplesmente, e eu acho equivocado isso, faz a criação da marca, independente se ela é geométrica ou orgânica, e joga um quadriculado ali em cima. Pronto, eu tenho uma malha. Isso no passado até era comum e mesmo hoje é. Mas essa malha não é exatamente uma malha construtiva.
Porque ele basicamente era para você fazer uma técnica de ampliação do desenho à mão. Então você ia lá, desenhava os quadradinhos num tamanho maior e via em cada quadradinho onde mais ou menos começava uma curva, terminava outra, usava aquilo como uma referência de desenho. Por isso que, como a Kira falou, a gente chama isso de malha referencial. A malha construtiva ela tende a ter um detalhamento técnico mais parrudo, para você ter aquela precisão. Mas isso é a forma da malha se adaptando a uma marca ou mais orgânica, onde você ainda consegue marcar alguns pontos de identificação, pelo menos da proporção principal da marca, e onde passa alguns traços mais importantes, e usa ela como referência para tentar mais ou menos ali na mão reproduzir, e outra geométrica. Mas a gente ainda está falando da malha em função da forma do logo. E o que eu acho que vale a pena também levantar aqui é como você usa a malha construtiva no processo de aperfeiçoamento de um desenho. A gente não cria direto na malha. A gente não pega um desenho quadriculado e começa a criar um logo ali porque seria restritivo. No momento da criação, a mão é solto. E na hora que a gente apresenta para o cliente, ele vai lá e aprova, a marca ainda não está perfeita. Aí a gente vai pegar e desenvolver aquela mesma marca, redesenhá-la inteira dentro de uma malha. Se for um desenho de símbolo mais geométrico, a gente vai acertar mais profundamente essa geometria. Se ele for mais gestual, alguns pontos ali de referência. Akira, a gente ainda tem aquele negócio chamado Flickr, que tinha uma página de malha construtiva? Nossa, a gente ainda tem. Tá. A gente ainda tem, só que não está atualizado. Tá. A gente vai ver se a gente encontra. Na época que teve uma... Se você é muito jovem já, mas eu não vi a tua idade, mas assim... E teve uma época que existia uma coisa que foi muito bacana e sucesso, chamado Flickr, entendeu? É da época do Orkut, é bem antigo. Você não deve lembrar do Orkut também. E ali a gente tinha feito há muito tempo atrás uma sessão só com alguns exemplos de malhas, a maior parte delas construtivas, não referencial. Se a gente encontrar o post, a gente ressuscita e coloca na postagem no YouTube. Por isso essa é uma... até um ponto para colocar assim, onde também acho que é a mesma relação do onde termina o projeto e entra um programa, que é a mesma coisa também, não existe uma definição muito clara aqui nesse nível entre onde vira malha construtiva, que a gente chama, né, ou malha referencial. Até porque o projeto pode ter vários traços geométricos orgânicos da mesma marca, né? Exato. Ou outro. Né? Obviamente, uma coisa que a gente sempre defende é faça a malha construtiva, porque você tem que manter uma memória técnica ali do desenho. Porque a mesma tecnologia hoje que a gente tem digital, que te permite apertar um botão e aquilo ser recortado a laser com perfeição, permite que um arquivo acidentalmente alterado seja salvo e vai se multiplicando na rede daquele cliente. Aí você tem reproduções diferentes da marca. Isso é um equívoco que pode acontecer e a gente já viu acontecendo. Então é uma maneira de manter uma memória técnica para também você verificar se aquela marca que você tem em mãos ela está correta na sua geometria ou não, mesmo que seja apenas essas referências que a gente comentou. Exato. É isso? Bom, é isso. Bom, pela nossa primeira tentativa do programa é isso. A próxima ideia é que a gente possa também pegar algumas outras perguntas e ampliando, até conseguir migrar para um programa ao vivo. Nossa intenção é que o próximo programa, quando a Karina melhorar, vai ser sobre naming. Então, se você tiver alguma pergunta sobre naming e quiser mandar para a gente para ver respondido aqui no programa, a gente montou um cadastro, a gente vai colocar o link aqui no cadastro, no post do YouTube, ia dizer Facebook, do Facebook, para você poder se cadastrar, mandar a sua pergunta e a gente selecionar. Mande perguntas sobre name para o próximo programa, e se tiver qualquer outro assunto, mande também, que em algum momento a gente vai responder. E esse foi o nosso primeiro, tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. A gente não tem vergonha de responder, mesmo quando a gente não sabe. Não, e só comentários assim, para fechar, é só uma câmera na minha frente, mas eu fico muito nervoso. Porque ali atrás tem milhões de espectadores. Ou não, né? Não? Então tá bom. Então pior ainda, só tem 5. Bom, beleza então. Gente, até mais. Valeu! E a ideia é fazer com que esse canal se torne semanal, pelo menos com esse conteúdo, né? Até a gente ter o primeiro grande boom de projeto aqui no escritório e ficar sem tempo para fazer mais nada. Exato, mas o formato curto talvez dê. Talvez. Valeu? Até mais.